fé, de certo modo, ela relativiza esse mundo material, no sentido de que a fé, ela vislumbra com muito maior nitidez as coisas que não se veem do que os olhos físicos que veem as coisas materiais. Por isso que aquele que tem uma fé viva, ele pode caminhar neste mundo e superar todas as adversidades imediatas que ele enfrenta, porque ele consegue enxergar além das circunstâncias. A fé enxerga além do mundo material. E, portanto, essa fé apresentada em Hebreus não é simplesmente uma fé como se tem o conceito de fé no vulgo, né? Ou seja, as pessoas pensam que fé é acreditar em algo. Inclusive, as pessoas falam de jogar na loteria, eles falam até mesmo fazer uma fezinha. Já viram essa expressão? Ou seja, eles acreditam que eles podem ganhar. Isso pode até ser fé, mas no contexto natural das coisas, de um mero acreditar. A fé bíblica, ela é uma fé específica, é um dom de Deus. E ela precisa ser, primeiramente, descoberta no espírito humano, porque a fé é um atributo do espírito humano, como tem que ser também cultivada em nós, para que ela chegue a ser uma fé robusta, forte, e nos leve ao último estágio do nosso crescimento espiritual. Ou seja, nos leve até a maturidade, ou como diz Paulo aos Filipenses capítulo 3, nos leve à perfeição. Então a fé, em Hebreus capítulo 11, é uma fé que fala sobre a salvação. A salvação de quem? A salvação do homem. E eu então trouxe os irmãos para essa porção, começando aqui novamente em Abel, indo até Abraão, para começar a desmistificar algo muito importante. Porque vocês sabem que, em razão dos estudos bíblicos, quando se faz o estudo da antiga aliança, da nova aliança, muito se discute nesse ponto como eram salvos os homens no tempo da lei. Já ouviram essa pergunta? Ora, se nós vivemos no tempo da graça, e o tempo da graça é esse tempo, essa dispensação da fé, da realidade de todas as coisas, muitos perguntam, e como eram salvos os homens do Antigo Testamento? Ora, todo esse capítulo 11, porque o capítulo 11 vai apresentar aqui algumas dezenas de exemplos de heróis da fé, todos esses heróis aqui registrados são do Antigo Testamento. Querem ver uma coisa interessante? O primeiro, aí é Abel, aí o segundo é Enoque, o terceiro é Noé, o quarto é Abraão, o quinto, embora no versículo 11 fale sobre Sara, mas me parece pelo contexto que é uma continuidade acerca da fé ainda de Abraão, porque no 17 ele volta a falar de Abraão, e então ele continua no versículo 20 falando de Isaac, depois no 21 falando de Jacó, no 22 de José, no 23 ele fala sobre Moisés, daí a partir do versículo 30 ele começa a falar sobre a nação de Israel como um todo, desde as vitórias que eles tiveram no deserto, como as vitórias dos juízes e depois dos reis, até que quando chega no capítulo 12, olha aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, olha, portanto também nós, olha que coisa interessante, ele apresenta dezenas de exemplos de heróis da fé, a começar de Abel, antes da lei, Abel, Enoque e Noé, antes da lei e antes do chamamento de Abraão. Aí ele continua com Abraão, indo até José, também um período antes da lei, embora um período dentro já da época do chamamento do povo de Israel. De Moisés em diante, ele continua no tempo da lei, ou seja, ele fala sobre o período antes da lei, e aí ele fala sobre o período da lei, ou seja, todo o período do povo de Israel. E aí ele diz no capítulo 12, versículo 1, portanto também nós, esse nós, portanto, aponta já para o período do Novo Testamento. Esse período da graça, esse período da fé, da realidade, da verdade e da realidade em Cristo Jesus.